Hoje o Aurora Rec está aqui, diretamente do Teatro do Parque, para cobrir a festa de 50 anos do Pai Biru. Esse disco que é tão importante, não só para Pernambuco, mas para o Brasil inteiro. Um disco que foi lançado em 1975 por Lula Cortes, numa colaboração com Zé Ramalho. Um dos discos mais valiosos do Brasil. E nós, do Aurora Rec, vamos trazer tudo que rolou na festa de 50 anos do Pai Biru aqui em Recife, no Teatro do Parque. Vem com a gente saber tudo o que aconteceu por aqui. O Aurora Rec costuma contar a história de um jeito diferente e nos 50 anos do Pai Biru estamos aqui no Teatro do Parque com o Nemo, idealizador e filho de Lula Cortes. E a gente quer saber de você, Nemo, como é manter viva e acesa a chama do que o teu pai foi para essa cidade, né? Ainda mais completando 50 anos de um disco que é tão importante, não só para Pernambuco, mas para o Brasil inteiro. Fala para mim um pouco. Para mim hoje é um grande prazer. No momento foi uma grande dúvida também, né? Como é que a gente lida com um peso de responsabilidade. Assim, desde que meu pai se encantou, levei uns 3 anos para cair a ficha de por onde é que eu ia caminhar, assim. E aí hoje tá aqui, assim, me reafirma que o caminho é esse mesmo, 10 anos depois de todo ano estar fazendo alguma ação por salvaguarda de memória, por direito à memória mesmo, assim, de um artista independente, e ver que hoje tem tanta gente que quer ver, que sente isso atravessado nesses corpos também, para mim é prazeroso hoje poder fazer isso. E juntar tanta gente importante como Ave Sangria, né, essa banda histórica também de Pernambuco, junto com o Anjo Gabriel, que teve ilustração do teu pai num disco novo, né, Uhum. 2025, acabou de sair o disco da Anjo Gabriel. Uhum. Vai ter participação também de Jarbas Maris, né, tocou no Pai Biru, Birimbau, que eu tô ligado. Me conta como é juntar isso tudinho e trazer pra cá. Esse juntar essas gerações para mim é um pouco, enfim, vem pra essa memória do meu pai também, assim, minha memória do apartamento dele lá em Candeias, é que era uma grande encruzilhada ali, chegava gente velha, gente nova, toda diversidade de pessoas passavam por ali. Então, para mim, eu nunca consegui, fazer um evento que ele fosse de só uma parte do meu pai, visto que ele era um mosaico muito louco. Então, para mim, cruzar as gerações, fazer esse diálogo, atravessar o espaço, o tempo, é super mágico, é onde eu vejo que a coisa existe, que há uma conexão. Então, assim, eu sempre tento pegar uma coisa mais intergeracional, né, da gente estar trazendo a galera que hoje também se sente atravessada pelo que meu pai criou artisticamente, mas também quem viveu com ele junto. Então, é essa vontade mesmo de ver essas gerações conversando e entender que tem sim, a gente não tem necessariamente um choque, uma ruptura geracional, não. As gerações elas se permeiam e a gente vai, né, à medida que a gente envelhece, a gente vira criança de novo, então, por que é que a gente não vai, né, se transformando assim? Lá em Candeias agora vai ser inaugurada a nova estátua do teu pai. Eu quero que tu fale também um pouco sobre isso. Isso é incrível, assim, para mim foi uma das colheitas que eu fiquei muito feliz desse tempo de semear, né, essa memória, assim. Quando eu vi o coletivo Ocupa a Peixaria se formando, a galera lutando por direito à cidade e, ao mesmo tempo, usando meu pai como uma referência de alguém que fazia arte independente, que trazendo esperança no mundo conservador desse, assim, juntando um bocado de gente do hip hop, do grafite, assim, misturando mesmo, assim, o fazer artístico. É incrível. Então, a primeira estátua foi inaugurada, né? Acho que foi em 2017, por um artista local mais jovem. E hoje a gente tem seu Ricardo Leite, que é um escultor já mais velho, fazendo uma nova estátua. E mais uma vez aí também a gente fazendo esse diálogo de geração. Então, Tem para mim, data? tem data, reserve. O último domingo de maio, dia 25, a gente faz a inauguração da nova estátua. E vai ter show também, né? Porque não tem como não ter festa.
quando a gente faz as coisas do meu pai. Então a gente vai ter a Má Companhia, né? Parceira, assim, grande banda parceira do meu pai, Alan Jerônimo e Terno Mavioso, tocando lá na peixaria. E a gente vai mudar do Ocupe a Peixaria, a gente tá passando pro Viva a Peixaria, que a gente ocupou já, né? E hoje viva a peixaria e vamos deixar ela cada vez mais viva. Então, viva a peixaria, viva os 50 anos do Pai Biru, viva Lula Cortes, viva Nemo, viva Aurora Rec, viva Pernambuco, viva a psicodelia dessa cidade que é tão grande e que fez história e continua fazendo. Tá aqui, ó, o Teatro do Parque já vai estar tomado de gente e a gente do Aurora Rec vai estar contando essa história para vocês. Muita gente, a gente ainda vai conversar e vocês vão acompanhar tudo aqui no nosso YouTube junto com a gente nessa matéria que tá linda. Vem com a gente porque o Aurora Rec tá contando história. Não se escuta na terra quem for santo, não se encobre um só rosto com dois 50 anos do Pai Biru não podia faltar ele, o Rogério Renault, um dos nossos maiores ativistas culturais, e que foi amigo do Lula Cortes, pessoal, íntimo. Me conta como é celebrar esse disco de 50 anos, lançado em 1975. Uma parceria de Lula Cortes com Zé Ramalho, e hoje está tendo essa festa aqui no Teatro do Parque. É muito significativo, né, Rogério? É, bem significativo, porque eu acho que a história da rede Lula Cortex vem esse ano, né? Já são 10 anos, né, que a galera vem levando isso, institucionalizando essa memória, porque a gente tem que organizar realmente para manter esse legado de Lula. Não é por mais 50 anos, é por esse tempo que é o tempo que voga para ele e para obras como o Pai Biru, sabe, que não é atemporal, não é uma coisa que foi feita no passado. Eu acho que ela veio do futuro e transita em várias épocas e vai ser o tempo inteiro revisitada e com uma história geracional, como está sendo feita aqui, com gente que viveu o disco, que tocou no disco, e com gente que está aí tocando agora, que, né, nasceu há 20 anos atrás, essas coisas. E hoje você é o mestre de cerimônia dessa festa, né? Que honra! Rapaz, é uma honra, uma emoção muito grande. E também de poder ver de perto isso aqui, né? Esse backstage, essa galera, essa preparação. De gerações também, né? O quanto a história de Lula, ela junta gerações, né? É isso, poder ver isso acontecer assim, né? Acho que esse encontro com o tempo, né? É você encontrar o tempo no seu melhor dia, porque às vezes o tempo tá muito mal-humorado, mas quando ele tá de boa, ele faz coisas maravilhosas como essa, né? O tempo é uma droga cara, mas que dá um prazer muito grande. O tempo tá sorrindo pra gente hoje, 50 anos do Pai Biru. Estamos aqui no Teatro do Parque, a Aurora Rec contando história, do lado desse cara que também é história, Rogério Renault, sendo o mestre de cerimônias dessa festa tão bonita. Valeu. 50 anos do Pai Biru, e aqui tá do meu lado o Rodrigo, do programa Na Agulha, lá da Rádio Universitária, com a lojinha do Na Agulha Rec. Isso aí. Me conta, Rodrigo, como tá sendo vender os discos, e vocês que já fazem isso de forma itinerante, né? Nas festas, por aí. Aqui em Recife é festa, tem feira também de disco, né? Por aqui tem uma na Encruzilhada, tem mensal, né? Com o pessoal lá do Bar Belém. E aqui é os discos da gente, que às vezes tem muito, às vezes tem pouco, às vezes tem médio. É quanto o braço consegue carregar, né? E aí a gente tem o programa fazendo aqui, já o merchan do programa da gente na Rádio Universitária, que é toda quinta-feira, tá rolando hoje a gente gravou, né, pra estar aqui tocando com o Marco da Lata no vocal, Leandro Gabriel. Showzaço. Foi um showzaço, que é meu parceiro aqui da loja, do programa. Da vida, né? Da vida, do selo da gente, que é o Rosenbeat, que a gente vai lançar um disco. Vou mostrar aqui pra galera. Aqui, ó. Essa aqui é a loja online que a gente tem. Aí a loja online, você consegue acessar
os discos que tem disponível na loja. Isso. E aqui também o selo da galera do Esse é o Rosenbeat. selo Rosenbeat, é o selo que a gente vai lançar um disco da banda Anjo Gabriel esse Tá saindo ano. agora, né? Que tem ilustração do Lula Cortes. É, a ilustração, a capa é de Lula. E como é participar do Pai Biru, essa festa tão incrível, 50 anos desse disco tão lendário e psicodélico do Brasil inteiro? É foda, né? Porque não tem muito adjetivo para falar sobre esses 50 anos, né? É um disco que a gente ouve pra caramba, que a gente já vendeu, a gente já, enfim, já fez tanta coisa com esse disco é uma referência, né? E, e todo mundo quer comprar esse disco, todo mundo pergunta: ah, você tem um original? Marco mesmo, meu parceiro, tinha um original, mas pela grana ele teve que vender. Mas assim, é um disco e tem toda uma lenda por trás dele, que só tem 300, que a Cheia levou e tal, lá na Rosenblit, né, na Estrada dos Remédios, em 73 e tal. Então assim, é toda uma mística em volta, e aí tem muita gente de fora que veio de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, para esse show, né? Então é uma coisa nacional, não é uma coisa local, né? Isso é o mais legal de tudo. É isso. A lojinha deles está aqui. Vocês já viram na Agulha Rec. Que vocês também vão lá na Rádio Universitária toda quinta-feira. Que horas? De 8 às 9. De 8 às 9 você vai Da escutar noite, tudo que está aqui. É. Uma grande seleção de tudo que está aqui. É. E 1 hora de uma seleção de música muito bacana. É o Aurora Rec contando história nessa festa tão bonita aqui no Teatro do Parque. Nos 50 anos do Pai Biru não podia faltar ele, Jarbas Maris, 65 anos de carreira, paraibano, que tocou berimbau na primeira gravação lá em 1975, junto Isso, na gravação original. com Lula Cortes. Zé Ramalho foi lá na tua casa, Pois é, te buscar. chegaram lá em casa de João Pessoa, eu morava em João Pessoa nessa época, chegaram lá às 8h30 da manhã para me trazer para gravar berimbau aqui. Tá precisando de um berimbau no disco e tal, mas eu nem sabia da história, mas eu cheguei aqui em Recife, já fiquei sabendo de tudo e foi uma maravilha. E viu que a festa ia acontecer, não podia faltar, né? Não podia faltar. Não podia faltar. Aí Lula a gente ficou amigo pra caramba. Depois eu lancei um disco meu lá em João Pessoa, Transas do Futuro, e Lula foi meu convidado. Ele e Israel Cimento Pós-Vida, que era o batera, foi meu convidado. E depois a gente se encontrou com Lula no Rio de Janeiro, em São Paulo, e fez muita coisa, muita música, e enfim. São 65 anos de carreira, uma carreira extensa, do lado de gente muito importante, como Tom Pois Zé, é. né? Que você acompanhou por muito tempo. E esses encontros com Lula, como que aconteciam? Como é que era? Como é que você sentia Lula Cortes? Rapaz, Lula tem uma energia diferente, cara, da galera, tá vendo como é que é? Quando eu conheci Lula, foi assim, o Zé Ramalho falou assim, já eu conheci uma galera lá em Recife, que é arretado. Eu tô gravando um disco com os meninos lá, que era o Marconi Notaro, gravei no Nordeste, Repente Canção, que era um filme da Tânia Quaresma com Lula e tal, papá. Eu vou levar você pra conhecer a galera. E aí, nesse dia lá, que ele foi lá em casa de manhã, já foi para gravar o Pai Biru, já conhecia a galera. E Lula, bicho, sempre foi um parceirão, gente generosa pra caramba, um cara generoso pra cacete. E a gente passou muito tempo junto em São Paulo. Em São Paulo, ele ficou muito tempo, ele gravou aquele disco Bom Shankar Bolenato, que é um disco instrumental. E fizemos várias canções. Eu tenho 10 discos gravados. Dos meus 10 discos, 9 tem música do Lula. Pode pegar lá, sempre tem uma parceria meio do Lula. E Lula sempre foi uma figura muito, muito generosa, muito gente fina pra caramba. Eu gostava muito de Lula. Fiquei E muito ter triste. participado do disco mais psicodélico do país e um dos mais valiosos também. Como foi para você participar desse disco? Pois é, quando a gente gravou, a gente não tinha essa ideia da Do que ele se dimensão tornaria, né? que se tornaria. Hoje é um disco conhecido no mundo todo, né, velho? Um disco conhecido no mundo todo, um disco mais raro do Brasil. E aí, pô, foi somente crescendo, né? Crescendo, eu fui crescendo, porque assim, eu digo, caramba, gravei nesse disco, né? Todo mundo fala assim, você gravou no Pai Biru? Gravei, puxa vida, caralho, você gravou no Pai Biru. E assim vai. Eu gravei no Rosas de Sangue também. Aham. Rosas de Sangue também gravei 2 faixas com Lula. Mas o Pai Biru, bicho, é um disco que eterno, eterno. E aí eu fiquei tão feliz que é uma geração nova tocando o Pai Biru, né? Levando esse trabalho à frente, né? É fantástico isso, muito bacana. Gente, muita história, 65 anos de carreira, Jarbas Maris, paraibano. Agora tá morando em São Paulo, né, Jarbas? Tô morando em São Paulo, faz tempo que eu tô morando em São Paulo. Tá morando em São Paulo e é isso. A gente tá contando história. Isso é o Aurora Rec, nos 50 anos, essa festa arretada que tá acontecendo aqui no Teatro do Parque, celebrando o Pai Biru.
50 anos de Paibiru. Viva Lula Cortes, viva a psicodelia nordestina. Nos 50 anos do Paibiru, a gente também não podia deixar de falar com ele, Juvenil Silva, que foi parceiro de Lula Cortes, que tocou com Lula Cortes e que também é psicodélico, também faz psicodelia no Recife. Como é celebrar 50 anos do Paibiru nessa junção com Ave Sangria, Anjo Gabriel, essa festa tão bonita, né? A Kátia Mezel exibindo filme. Me conta. E que também conta um pouco do teu relacionamento com Lula, né? Rapaz, começa, né, com aquela juventude toda descobrindo a psicodelia. Primeiro a gente começa ouvindo as coisas de fora, né? Os Beatles, essas coisas toda psicodélica que a gente consome, gosta, e de repente a gente olha em volta e começa a enxergar, se enxergar e enxergar o que tem em volta e saber que um dos discos mais ousados da psicodelia assim, mundial foi feito aqui, né? Entre a gente, diante da gente aqui no nossa cidade, né? O Paibiru, que é um disco duplo, ousadíssimo, cheio de música experimental, espiritual, né? Com instrumentos inusitados como o tricórdio. Então, Que você toca. então depois eu fiquei encantado com aquilo e comecei a fazer meu próprio som, né, com o Juvenil Silva ou com outras bandas. E aí o próprio Roger de Renault, que sempre foi uma antena fincada em tudo que é canto, fez a junção de mostrar a cena nova para Lula Cortes. Então fui no programa dele e eu encontrei o Lula no especial, em homenagem a Lula, e tocamos lá no dia. E logo depois fiquei frequentando na casa dele, e aí via o tricórdio lá, não conseguia tocar nada do tricórdio, porque era muito estranho ainda. E aí, depois de um tempo indo mais vezes, depois o Lula foi, né? Partiu para outro plano, mas se eternizou, né? E um certo dia o tricórdio caiu na minha mão de uma maneira meio inusitada. Eu acho que a gente estava produzindo um material para um projeto chamado A Voada que eu tenho, e Paulo Rafael estava com o tricórdio no Rio de Janeiro, que Lula, quando partiu, deixou com ele, o pessoal deixou com ele. E na pandemia, o Paulo Rafael da Ave Sangria também partiu e o tricórdio ficou lá. E por acaso, eu também tinha um relacionamento muito próximo com Flaviola também, que é outro grande nome da psicodelia nordestina. E eu queria fazer uma homenagem aos três bruxos: Paulinho, Rafael, Flaviola e Lula Cortes. Daí eu falei com o Nemo, onde é que anda o tricórdio, rapaz? Eu tô a fim de fazer alguma homenagem, eu acho que viria a calhar e tal. Aí Nemo falou, o filho de Lula Cortes, né, o Nemo, falou: rapaz, o tricórdio tá lá no Rio de Janeiro, na casa de Paulinho. Inclusive, eu tô precisando de alguém que traga esse tricórdio para cá, mas de uma maneira segura, porque não dá para trazer por correio, transportadora, porque é um instrumento muito, muito sensível, muito frágil. Eu falei: rapaz, não sei se é destino, mas semana que vem o meu amigo, o parceiro, o Julião, feiticeiro, tá vindo para cá. E ele tá morando no Rio. Ele vem gravar o disco da Voada. Aí o Nemo falou: então, perfeito, pede pra ele trazer. Aí ele trouxe, me entregou. Eu mandei pro luthier, ajeitei. E como era pandemia, a gente tava cada um muito distante, assim, a sua. Aí o tricórdio foi ficando na minha casa. Gravei, foi ficando, a pandemia indo. Aí Nemo: não, relaxa, guarda aí. E aí eu ficava gravando, enfim, mas guardando o bichinho, né? E passou 2 anos na minha casa. Eu acho que se fosse na minha casa, tu chegasse a ver o tricórdio lá ainda. E aí, como teve uma homenagem a Lula, aí eu levei o tricórdio e entreguei em mãos a Nemo. Ano passado eu fui buscar, e esse ano ele tá aqui, juntamente com outros tricórdios, agora tá dando cria. Deu cria. Que, inclusive, uma grande pessoa muito responsável por essa cria do tricórdio também é a minha companheira, a Raíssa Villanova, que ela é arquiteta. Ela fez um 3D fez um projeto do tricórdio. Então, esse novo tricórdio que chegou aí já é fruto desse 3D dela. Então, é uma réplica idêntica que o pessoal vai começar a comercializar aí. Eu acho um barato, né? Tem que só reforça e revigora a nossa arte, nossa cultura, né? Que o tricórdio é um instrumento de fora, mas Lula reinventou ele, né? Com nome, como afinação, como escala, como modo de usar. Então, o tricórdio é nosso, tá aí, tá em ficha técnica de Zé Ramalho primeiro, tá em ficha técnica de Flaviola, de Alceu Valença, e agora vai estar em ficha técnica, por que não, de Juvenil Silva, de Marlon, da galera toda, porque é tudo nosso. É isso. Né? 50 anos de Paibiru e muita história para contar. Dessa vez a gente conversou com o Juvenil Silva, esse marco da psicodelia pernambucana, da nova geração
da nova geração da psicodelia Nova pernambucana. que não tem fim, Que é. não tem fim. Isso é o Aurora Rec contando história e a gente tá muito feliz de estar fazendo parte disso. Teatro do Parque. Anjo Gabriel acabou de fazer um showzaço com a mulherada de Candeias. Como é pra vocês? Como foi pra vocês sentir o show da Anjo Gabriel interpretando esse disco que eu tenho certeza que toca em vocês em algum lugar, né? É, assim, ver Anjo Gabriel fazendo o Pai Biru, que foi trilha sonora de tantas viagens, de tanta vida, e ver o jeito que o Anjo Gabriel conseguiu fazer, assim, foi realmente absurdo. Eu tô completamente sem palavras ainda, assim. Foi muito chique. E pra tu, Virgínia, onde chega Lula Cortes? Como chega? Conta pra mim. Ó, a festa tá fazendo 10 anos, pra você ter noção, né? Tipo, a festa sempre foi aberta, agora é uma festa fechada, ingressos esgotados, Anjo Gabriel e Ave Sangria, porra. Pelo amor de Deus, não tem o que dizer, né? Estamos aqui com a poeta Ana Rosa, minha irmã, inspiração de minha vida. Amo. E eu quero saber de você, onde o Pai Biru te toca, 50 anos dessa história, e a gente aqui no Teatro do Parque comemorando, celebrando. Muito emocionada, né? Me toca em todos os lugares, né? Inclusive nas lembranças de minha adolescência, quando eu conheci Lula, fazendo essa tatuagem, né? E aí me toca nisso, na Praia de Candeias, na poesia que a gente tem lá diariamente, quando caminha, né? Quando Na vai aquela saudade, fecharia. no jeito de olhar. Isso, na poesia dele, sabe? Na poesia, é isso que mais me encanta. Foi lindo esse show. Foi lindo, foi É demais. emocionante. A gente tá arrepiado até agora. E é isso, Aurora Rec contando história. Dessa vez aqui no Teatro do Parque, nessa festa linda de 50 anos do Pai Biru. 50 anos do Pai Biru, minha gente, aqui no Teatro do Parque, Anjo Gabriel. Showzaço, apoteótico e da altura que Lula Cortes merece. Como é que tá sendo para vocês fazer parte dessa festa, trazendo esse show que vai rodar o Brasil com certeza? Rapaz, muito emocionante, né? Desde a hora que Nemo fez o convite, como eu comentei lá, já era dezembro, então foi assim um presente de Natal e Ano Novo que já deixou, um convite desse já deixa a pessoa a mil, né? E aí, quando é maio, aí, então a gente tem pouco tempo aí para dar-lhe com força aí. E tudo isso misturado com o disco da gente, porque a gente já tá fazendo turnê do disco. Então, ao mesmo tempo que a gente tava agora no outro fim de semana rodando Caruaru, Garanhuns, Cabo, Igaraçu, aí a gente, na sequência, tem que estar aqui no Teatro do Parque fazendo um show completamente diferente do que a gente tava tocando até... E um disco que vocês lançaram que tem a ilustração de Lula Cortes, né? Isso, a gente exatamente estava conectado já com a família através de Nemo, que a gente negociou licenciar 2 desenhos de Lula Cortes que vão fazer parte da capa do disco. E aí a gente já, com esse canal aberto conversando, ele obviamente já estava com essa má intenção, digamos assim, a culpa na verdade aí do engendramento foi dele, né? Então quando ele me encontrou lá na Vaza, ele tava dando um rolê na festa de aniversário de uma amiga, e aí ele, Pai Biru, 50 anos, disse, oxê, ele tá aqui, velho, quem mais quer tá aqui. E aí, deixa eu te perguntar também sobre como é representar esse disco, né? Um teatro lotado, numa festa que é independente e tanta gente querendo se internar nessa energia. Rapaz, é muito doido, né? Assim, tipo, não dá pra esperar. É o tipo da coisa assim que você olha pro projeto e diz, pô, isso aqui dá certo, velho, sabe? Vamos todo mundo se esforçar, né? Se juntar aqui coletivamente, a gente vai botar as fuças no projeto e a coisa vai acontecer e não precisa esperar por edital, por nada, porque você olha para um negócio desse, você vê que tem o potencial
de existir dentro do mercado, né, de uma forma, digamos, saudável, plena. Então não tem por que ficar esperando, só quando tiver o dinheiro para fazer isso aqui. Não, meu irmão, a gente vai, mete as caras e faz. Faz com dinheiro, faz sem dinheiro, faz de todo jeito. A psicodelia, ela acontece dessa forma aqui do meu lado. O da Lata, o Marco da Lata, querido amigo, uma das principais referências, e com a Anjo Gabriel fazendo psicodelia por esse estado todo, por esse Brasilzão de meu Deus, com certeza. E é isso, aqui é o Aurora Rec contando história na festa de 50 anos do Pai Biru. E nossa, Anjo Gabriel representou muito bem. Valeu! Festa de 50 anos do Pai Biru. E aqui no backstage, falando com ele, Publius, e foi um grande parceiro de Lula Cortes nessa caminhada. Como é que tá celebrando? Como é para você estar celebrando tudo isso aqui, com o teatro lotado, todo mundo se energizando para ver a obra do Pai Biru acontecer através do Anjo Gabriel e participação tua? Foi uma honra. Está sendo ainda, né? Que eu ainda estou sentindo a emoção desse momento. 50 anos de Pai Biru, 50 anos de encantamento, né? Essa obra linda de Lula Cortes, de Zé Ramalho. Essa obra linda que tem a colaboração da queridíssima Kátia Mezel, né? Ela realmente proporciona tudo isso, né? Ela é uma grande responsável por essa noite de muito encantamento, de muita luz, de muita música e de muita psicodelia pernambucana. É isso, falamos com Publius, esse compositor de Pernambuco inteiro, querido, bom sempre te encontrar. E isso é o Aurora Rec contando história aqui no Teatro do Parque, na festa de 50 anos do Pai Biru. Um disco lendário, o maior disco psicodélico do Brasil. Viva o Pai Biru, Pai Biru, Pai Biru, Pai Biru. Pai Biru. Pai Biru, e aqui do meu lado, Almir Oliveira, essa lenda viva. Prazer falar com você. Fala pra mim como é estar participando dessa festa dos 50 anos do Pai Biru. E a Ave Sangria fez um show lindaço aqui agora no Teatro do Parque. Tá na história, né? Olha, antes de mais nada, essa homenagem a Lula Cortes, ela é o reconhecimento de um valor artístico e humano que era Lula Cortes. Um gentleman, antes de mais nada. Um artista que passava pela música, pela literatura, pelas artes plásticas. Conviver com ele, ser amigo dele, foi uma coisa marcante. E esse trabalho do Pai Biru, ele, de certa forma, ele reuniu praticamente toda a geração da psicodelia aqui nesse disco. Além deles, Zé Ramalho, participaram Geraldo Azevedo, Dom Troncho, Ivinho, Agricinho Israel, Paulo Rafael, Laílson, Zé da Flauta, Alceu Valença, sabe, Javar Maris, e mais outros músicos que, sabe? Ou seja, além de ser um trabalho de grande expressão, ele teve essa oportunidade, essa coisa maravilhosa que foi reunir a maior parte da galera que era do Woody Grude nesse disco. Então ele tem várias faces, uma coisa da Pedra do Ingá, sabe, todo esse mistério, toda essa coisa, sabe, passa pelas mãos de Lula Cortes, também Zé Ramalho, muito importante nisso tudo. Mas hoje é aniversário de Lula Cortes. Então, parabéns a Lula Cortes. E vamos celebrar, né? Exatamente. Almir de Oliveira, essa lenda do Ave Sangria, esse violonista, esse baixista, esse grande músico. Prazer falar com você, o Aurora Rec contando história. E a gente tá aqui
muito emocionado de poder estar fazendo parte dessa festa nos 50 anos do Pai Biru, o disco mais psicodélico do Brasil e um dos mais valiosos, com certeza. Um beijo muito grande, Aurora Rec contando história. Um beijo para todos e todas. Muita gente importante nos 50 anos do Pai Biru, agora do meu lado, Dilson Pé de Quenga. Esse meu irmão que tá aqui, compositor da música Patativa, é um marco do Gosto Novo da Vida, que é um outro disco que foi gravado em 81 por Lula Cortes, mas também estava lá no Lula Cortes, Zé Ramalho, no Pai Biru. Você também participou, que eu tô ligado. Participei, que eu fui pra Pedra do Ingá pra gente comer uns cogumelos e fazer lá, né, meu irmão, o trabalho. E como foi participar disso? Rapaz, pra mim, Lula é minha inspiração. Eu sou a parte dele, é a parte minha, entende? Ele tocava tricorde, eu toco violão, eu toco viola, teclado, toco bateria, toco piano, aí toco violão 12 cordas, toco contrabaixo. Aí a minha vida são 54 anos de ordem do músico e 59 anos como músico, entende? Nasci em Baixo São José, sou Saberé, o Galo da Madrugada, Badi, aí tinha Israel Cimento, que eu toquei muito, Zé da Flauta, entende? E aí Dominguinhos, Elis Regina, várias pessoas, Raul Seixas, Tim Maia. Eu vivo nessa vida de tocar, entende? Aí sai no sangue e Lula Cortes para mim é meu amor, entende? É a coisa mais importante para mim. Se Lula faltou ser entendido tanto como pintor, e ser entendido como intérprete, como músico e como um poeta, porque ele é um grande poeta, as letras mais lindas do mundo. Falta muita gente ver e escutar, principalmente a letra, entende? E rock and roll, a gente é rock and roll. Eu tinha uma banda antes, de uma companhia, que era Grupo Montanhas, que acompanhava Lula Cortes. A gente fez Vamos Abraçar Só Um, 78, 79 e 80. Eu fui produtor da Globo. Eu, Nápoles e Apolo e Nápoles foi. E a gente vivendo até... Eu fiz a volta do Lula Cortes, depois de 2 anos, ele já com câncer. Aí com o Roger, a gente fez Rua do Lima, fez Marco Zero ali na Rua ali da Hora, né? Onde tem... Sim. Aí fez em Boa Viagem também. Isso foi com a TV Pernambuco, entendeu? Gente, muita história. Aqui, 59 anos de carreira do Pé de Quenga. Desse compositor tão grande, desse instrumentista tão foda. E a gente tá aqui contando história. Isso é Aurora Rec, dos 50 anos do Pai Biru. 50 anos do Pai Biru, claro que a gente não podia deixar de fora esse cara. Rodrigo Morcego, um dos principais parceiros aí do Lula Cortes, amigo querido, que vai lançar o Som da Barra em homenagem ao Lula Cortes logo, logo, tá ficando bonito. Mas veio curtir hoje aqui no Teatro do Parque, festa de 50 anos, celebrando o Pai Biru, esse disco psicodélico do Brasil inteiro, lendário, um dos mais valiosos do país. Tu faz parte da história de Lula Cortes. Conta pra mim como é participar dessa festa e como é que tu sente vendo um showzaço que a Anjo Gabriel fez, que a Ave Sangria vai fazer. Exato, a gente tá no intervalo entre um show e outro, a gente acabou de ver o show da Anjo Gabriel, um palco espetacular montado de pessoas que amam o som de Lula, que retrataram o Pai Biru com autoridade, foi muito foda, foi espetacular, emocionante. Inclusive, eu sugiro até que esse projeto vá sair além daqui, não fazer um show mais pontual como foi esse, fazer muito mais, né? Fazer mais ainda, que Lula merece, é um cara super importantíssimo, a prova disso é o teatro cheio e todo mundo se emocionando muito com a noite de hoje. E essa parceria tua, fala agora dessa parceria, do que tu sente, do que tu viveu um pouco, faz a galera entender o tamanho da tua importância. Não tem... Tu tem importância, a importância, assim. na verdade, é Lula. E quem é tocado por Lula, quem foi tocado por Lula e quem continua sendo tocado por Lula, por essa nova geração, o palco estava cheio de gente nova, aqui está cheio de gente nova também. Então não é uma coisa datada, né? A gente está vendo um revival de um disco de 75, 74, 75. E Lula tem várias facetas. Essa foi a faceta mais psicodélica do Lula. E também tem a parte do cancioneiro, do cantor, das canções, a fase mais rock and roll, que é a fase com a Marca Companhia, quando eu entrei também. E tem uma porrada de coisa nova também do Lula que eu achei lá nos arquivos também. Inclusive nesse lance que vai ser do Som da Barra, que vai ser lançado na semana que vem.
quinta ou sexta-feira da semana que vem. Também vai estar aí já uma música inédita e uma banda também mais porrada, tirando som e emocionando vocês e fazendo esse legado de Lula chegar para todo mundo ainda. Vamos bater um papo com Rodrigo Morcego, essa pessoa que é um artista incrível, um cantor incrível, tá ligado? Gosta de rir. E é meu amigo. Aurora Ré contando história nessa festa bonita que é os 50 anos Não do Pai se Biru. escuta na terra quem for santo, não se encobre um só rosto com 2 mantos, nem se cura do mal quem só tem pranto, nenhum canto é mais triste que o final.